Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. Queremos compartilhar cases, histórias empreendedoras e melhores práticas. E também repercutir com os nossos convidados sobre o que esperar do ano de 2018. Nosso convidado de hoje é o pastor Edevaldo Soldeira, Colégio Batista Rio Pretense. Vamos falar sobre empreender na área da educação. O programa começa agora. Olá, pastor Edevaldo, tudo bem? Tudo bem, Cauel. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar do nosso programa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma área que, se não for a mais importante, é uma das: educação. E nós vamos falar aqui com o pastor Edevaldo sobre o grande desafio da abertura do Colégio Batista Rio Pretense, né? Que inaugurou recentemente agora um empreendimento novo para a nossa cidade e toda a região, né, pastor? Sim, Cauel, vamos falar sobre esse assunto, mas primeiramente queria parabenizar você por esse programa, Desafio de Empreender, campeão de audiência no SBT. É uma alegria poder estar aqui, compartilhar com o seu público, com você, sobre esta escola nova que nasce aqui em Rio Preto, que não deixa de ser também uma novidade, né, em Rio Preto, pelo aspecto em si que envolve a educação, no sentido que nós estamos pensando realizar, já estamos realizando, na verdade, que é uma escola confessional, né, cristã. E pastor, de onde surgiu esta ideia de criar uma escola, um colégio? Muito bem, você sabe que nós batistas aqui no Brasil, não é? Temos vários colégios batistas espalhados nas principais capitais dos estados e também em cidades grandes, por exemplo, bem aqui pertinho, em Bauru, nós temos um ótimo colégio. Por algum tempo estava no nosso coração o desejo de trazer o colégio aqui para São José do Rio Preto, não é? E acalentando então esse sonho, esse desejo, orando a Deus, pedindo a orientação do Senhor, nós tivemos assim a grata alegria, a satisfação desse ano, tudo se encaixar para que nós pudéssemos dar início a esse projeto, tirar do sonho, né, e trazê-lo à realidade. Compartilha conosco, pastor, como que foi? Foi fácil? Foi simples? Foi complexo? Foi difícil colocar a parte documental, né? Que a gente sabe dos requisitos governamentais, trazer isso do campo do sonho para a realidade, que é o que a gente sempre fala, né? Muitas vezes o Estado cria obstáculos e dificuldades. Obviamente que existe a necessidade de controles e etc. Mas como que foi esse processo? Cauel, tudo que se pensa de empreendedorismo no Brasil é difícil, né? Sempre tem aquelas leis, aqueles documentos, aquele detalhe aqui e ali, que às vezes vai, inclusive, atrasando toda o aspecto assim de acelerar realmente o processo, né, para que a gente possa ter, no tempo que a gente imagina, nascer realmente o sonho, né, a ideia que a gente tem. Claro que empreender na área de educação no Brasil realmente é muito difícil. Passamos por um período assim de aprendizado, vamos dizer assim também, não é? Porque como a igreja estava vivendo esta novidade, fomos bem assessorados, né, com pessoas que entendem a respeito do assunto, mas não foi fácil não, Cauel. Muita dificuldade, a documentação que se exige da Delegacia de Ensino do Estado de São Paulo, né, que tem a sua representação aqui em São José do Rio Preto, é de fato uma exigência grande. São vários detalhes, né? É necessário fazer tudo muito bem feito e nós como igreja, principalmente como denominação batista no Brasil, que temos vários colégios batistas, inclusive colégios já mais
de 100 anos aqui, 120 anos, 130 anos, né? Temos colégios batistas aqui no Brasil. Sempre desejamos fazer tudo perfeito, bem organizado, né? Observando todos os detalhes, inclusive da própria lei, né? Que tem as suas exigências, entendemos que são pertinentes. Porém, gostaríamos que fosse bem mais facilitado se houvesse essa possibilidade, né, Que o Cauã? desafio fosse um pouquinho menor, né? Exatamente, Cauã, porque além disso, além dessa questão da morosidade, né, das leis e da documentação, da preparação de todas as coisas, tem um alto custo, né, Cauã? Sem dúvida. Montar uma escola, né, você pensar no mobiliário, pensar que antes de qualquer coisa você precisa contratar as pessoas, realmente é muito difícil. Em algum momento o senhor pensou em desistir? Sim, Cauã, pensamos, viu? Chega um momento que parece tão difícil, né? E parece que nada vai dar certo e a gente acaba pensando, olha, vamos parar por aqui e vamos esperar um pouco mais. Mas pela graça de Deus, motivados por outras pessoas que sempre estão lá do nosso lado, dando apoio, incentivando, você é uma dessas pessoas, né? A gente diz assim, vamos em frente, porque cremos que estamos no caminho certo. Quando a gente fala de empreender, por si só a gente sabe as oportunidades, os riscos. Quando a gente fala de educação, muito se fala de uma solução, de uma evolução para um país, para uma nação, os benefícios que se traz para uma nação. Comparando o nosso país a países desenvolvidos, né? Cidades que têm feito um trabalho muito diferente de entrega para a sociedade. Então a importância é muito grande, o impacto social e no município, na região, é grandioso quando se atrela empreendedorismo com educação de qualidade, né, pastor? Sem dúvida, Carol. Ainda mais quando nós olhamos para o cenário, né, brasileiro, a gente vê as cidades com muitas dificuldades para manter as suas escolas, o próprio governo tem essa dificuldade, a gente vê aí pelo noticiário. Certamente o SBT também anuncia isso, propaga isso, mostra isso para todo brasileiro, que as escolas estão, né, a Deus dará, né? Porque realmente é difícil para o administrador, né, das grandes cidades ou mesmo do interior, né, administrar tudo perfeitamente. Nós não sabemos o que acontece, se dentro desse cenário até mesmo de corrupção no nosso país, existe uma negligência com relação à educação, nós cremos que sim, né? Por isso até sentimos esse desafio de apresentar algo de excelência, né, para o mercado, para a nossa cidade de São José do Rio Preto, inclusive, Cauel, atrelando a existência do colégio ao seu sistema de ensino, que é o sistema de ensino Mackenzie, que você deve conhecer um pouquinho. Sem dúvida, sem dúvida. E por que o senhor decidiu pelo sistema de ensino Mackenzie, que é, sem sombra de dúvida, reconhecido, né, nacionalmente, né? Primeiramente, Cauel, pelo fato de ser um sistema que já há mais de 140 anos está presente no Brasil, de uma categoria, né, de educação que eu não preciso falar muito porque todos devem conhecer, todos sabem, já ouviram falar, né, da Universidade Mackenzie, de tudo aquilo que está envolvido, principalmente na cidade de São Paulo, mas, por outro lado, pela afinidade do método, porque o método, ele é um método que envolve a Bíblia, a Palavra de Deus, né, os valores cristãos. Esse conteúdo nos interessa. Então, a nossa formação para o aluno é uma formação que dá a esse aluno uma visão de mundo de acordo com a visão de Deus. O senhor coloca um ponto muito interessante, porque hoje existe uma grande discussão de limites da educação, até onde vai a família, até onde vai os educadores, né? Vivemos aí uma sociedade que sofre pelo aquilo que a gente acompanha nos noticiários, corrupção, problemas de diversas naturezas do ponto de vista de desvio de caráter, de conduta moral. E a gente vê exemplos como, por exemplo, eu estava vendo uma matéria sobre a Finlândia. E a Finlândia, o principal motivador é uma postura ética diferente, onde você tem
supermercados que não tem caixa, a pessoa tem a cultura de chegar, comprar, fazer o pagamento, diferente da nossa realidade de um país ainda de terceiro mundo e que tem diferenças sociais gigantescas. Então, sem sombra de dúvidas, trabalhar a base da educação é pensar não só no hoje, mas no amanhã da nossa nação, do nosso país, né? Sem dúvida, Cauel. O nosso propósito, inclusive, é trabalhar essa formação do ser humano de uma forma integral. Significa dizer que não é apenas encher a cabeça dele de ensino, né, até que ele se forme na sua área, mas também mostrar que é necessário essa cultura, né, de moral, no sentido de que ele viva como um homem completo, uma mulher completa, entendendo bem qual o propósito de Deus para a vida dele, para a vida dela. E certamente o nosso objetivo, a nossa preocupação maior não é apenas formar no sentido intelectual aquele aluno. Se bem que nós temos um método fantástico para isso, mas também, atrelado a isso, nós queremos aquela formação moral. Bom, nós estamos finalizando o primeiro bloco, não saia daí, voltamos já. E o bate-papo de hoje é com o pastor Edevaldo Soldeira Rodrigues, falando sobre o Colégio Batista Rio Pretense. Voltamos já. Estamos de volta, Desafio de Empreender. E no bate-papo de hoje estamos aqui com o pastor Edevaldo, falando sobre os grandes objetivos, oportunidades e desafios do Colégio Batista, recém-inaugurado em São José do Rio Preto. É verdade, Cauel. Apesar de que nós tivemos assim um pouco de dificuldade na aprovação do colégio em termos de prazo, né? Nosso colégio, para você ter uma ideia, foi aprovado pela Delegacia Regional de Ensino no finalzinho aí de novembro, já entrando em dezembro. Então tivemos pouco tempo para divulgação, mas estamos lá, firmes, com vários alunos, né? E tem sido a nossa alegria, porque tem nos dado assim a certeza de que estamos no caminho certo, viu? Com esse Colégio Batista Rio Pretense. E quais são os planos para 2018 e para 2019? Muito bem, Cauê. Olha, os planos são realmente grandes. Nós queremos, a partir desse início, né, que começamos apenas com o Fundamental 1, mas queremos estender para o Fundamental 2, já no próximo ano, e ainda, se possível, este ano, queremos também pensar na questão do infantil. Pastor, falar sobre investir e empreender na área de educação tem tudo a ver com uma grande discussão que acontece hoje no meio empresarial, no meio privado, sobre qual o propósito da empresa, do negócio, da instituição, no que diz respeito à entrega para a sociedade. E obviamente que a educação tem tudo a ver com desenvolvimento, com um presente e um futuro melhor, não só para o nosso município, para os nossos filhos, para nós, como para o país de maneira geral, né? Em um momento onde a gente discute ética, onde a gente discute sair de um cenário truculento, de muita corrupção, de muitas coisas erradas, para um movimento diferente. E a gente fica muito feliz de ver iniciativas como a do senhor, né? Que estão caminhando nesse sentido. E queríamos entender um pouquinho da perspectiva, né? De apesar dos obstáculos, não vamos olhar para os obstáculos, vamos crescer, vamos caminhar. Exatamente, Cauel. Uma das questões que nós podemos tratar como relevantes nesse diferencial do Colégio Batista Rio Pretense para as outras escolas de São José do Rio Preto é que o Colégio Batista Rio Pretense tem por trás a primeira igreja batista em São José do Rio Preto. E nesse sentido, nós não estamos preocupados tanto com o lucro. Você deve saber, Cauel, que nesse primeiro momento a igreja está até investindo neste colégio, porque a nossa visão é de que nós precisamos sim dar a nossa colaboração em termos de sociedade, como igreja, para que nós tenhamos um mundo melhor, para que nós tenhamos pessoas sendo qualificadas através do ensino, através da educação,
para que a gente entregue essas pessoas ao nosso país, né? Para que sejam o futuro aqui dessa nação. Vamos falar um pouquinho, pastor, sobre as perspectivas e o que nós podemos esperar do ano de 2018. Temos lá no retrovisor aquele famoso 7-1, né? Até preciso lembrar isso porque nós vamos ter aí uma Copa do Mundo e quem sabe agora podemos lavar a alma e ganhar essa Copa do Mundo, né? Mas mais importante do que a Copa do Mundo, nós temos as eleições que vão definir o próximo legislador, os legisladores e o próximo presidente que vai governar o nosso país. O que esperar deste cenário? Cauel, o nosso cenário hoje é confuso. Nós estamos acompanhando os noticiários, né, e a política bem de perto. Nós estamos percebendo que ainda estamos perdidos com relação a um líder nessa nação. Todos nós sabemos que o que está faltando mesmo é aquele um que se levante, né, numa postura de coragem, né, e que tenha também qualidade de vida, vida moral, ética, né, que possa se revelar ao país dizendo, eu estou aqui e posso dar a minha colaboração para um país melhor. Se bem que nós somos otimistas, como cristãos que somos, pelo fato de entendermos que estamos nas mãos de Deus. É Deus quem dirige essa nação, é Deus quem cuida desse povo. E eu tenho certeza que o nosso povo saberá, nas próximas eleições, quem são aqueles que não merecem o nosso voto e quem são aqueles que merecem e devemos votar para que façam diferença no nosso país através de um exercício, né, político de qualidade, de isenção, né, partidário, e que realmente haja um amor por esse país, que é o que nós precisamos, não é? De pessoas que amem verdadeiramente esse país, que lutem por ele, que desejem o melhor para ele e que promovam uma evolução nesse país que nós queremos e precisamos, né? O senhor coloca um ponto importante, até porque não adianta depois nós, como cidadãos, reclamarmos. Existem aí, a gente tem acompanhado as movimentações que são muito válidas, né? As manifestações populares que de fato devem continuar para que a gente tenha melhorias, mas nós precisamos agora mostrar o que nós viemos enquanto nação, enquanto povo, na hora de pensar bem, avaliar os candidatos, avaliar a famosa ficha limpa ou ficha suja, o que fez, o que não fez, qualidades. Eu creio que candidatos que já sejam ficha limpa já são um grande divisor de águas, né? Porque a gente vive num momento bastante dramático nesse sentido e é muito importante. Até porque nós precisamos de um estadista para colocar esse país para crescer de novo, que continue crescendo, né? É verdade, Cauel. Inclusive eu quero agradecer a você, a direção do seu programa, essa oportunidade de estar aqui, de poder falar ao povo brasileiro, aos nossos amigos, né? E dizer que realmente nós temos feito isso, orado, pedido a Deus que realmente coloque pessoas de Deus, homens exemplares, chefe de família, gente que quer ver o bem dessa nação. Nós temos pedido a Deus que realmente apresente essas pessoas para que nós tenhamos de fato um Brasil agradável, um Brasil bom para se viver, um país que possa ser bem falado ali fora, não é? E a nossa expectativa tem sido essa, nosso desejo tem sido esse, para que Deus realmente cumpra a sua vontade sobre as nossas vidas. Te agradeço, Cauel, por essa oportunidade aqui, por esse espaço aberto, parabenizo por esse programa e peço a Deus também que o abençoe, né? Lembrando do que a palavra de Deus diz, que tudo que a gente colocar as mãos para fazer, a gente deve fazer com todas as nossas forças, como você tem feito. Parabéns, Deus te abençoe, meu irmão. Amém, muito obrigado, pastor. Foi um prazer tê-lo no nosso programa, viu? Eu que agradeço. Bom, o nosso programa fica por aqui. Um ótimo sábado, uma excelente semana. Fiquem com Deus.